elas eram separadas, né? Bom, para quem não me conhece, chegou agora, eu me chamo Natan, viu? Tenho 23 anos de idade. Sou da Comunidade de Vida desde 2017, desde a abertura da Missão Rio, e é isso aí. Ainda não sou consagrado, eu sou postulante. Com alegria, no final do ano, agora a gente, se passar de ano, faz essa consagração. Até o ano passado, a formação era separada pelos módulos. Módulo ano 1, vocacional, ano 2, ano 3 e consagrados, porque até então não tinha o ano 4, que é o postulantado. Esse ano, a comunidade, a Colo de Deus, entendeu que a gente precisa mudar algumas coisas. A primeira coisa é que eu quero dizer para vocês que a nossa comunidade, embora seja muito bela, atrai muita juventude, só que nós tivemos alguns problemas em quesito crescimento. Eu vou te explicar de uma forma bem simples. A Colo de Deus, nesses últimos 4, 5 anos, ela inchou, mas ela não cresceu. Ela virou o Natan, entendeu? Ela ficou gorda, mas ela não cresceu, ou seja, ela inchou porque ela ficou visível, ela ficou para as pessoas enxergar com muita clarividência. Você pode ver no YouTube, são mais de 140 milhões de visualizações, né? Só que a Colo de Deus não cresceu em maturidade. É por isso que o primeiro livro desse ano, e todos os anos vão viver isso a partir de agora, é a maturidade. Quando nós olhamos para formação, nós entendemos que toda formação, ela tem um percurso a ser trabalhado, né? Na Colo de Deus, por exemplo, quando se trata de comunidade, a gente tem que ver formação humana, intelectual, espiritual, vida comunitária e depois missão. A Colo de Deus começou ao contrário, já que a gente é normalmente fora da caixinha, né? A gente começou de cabeça para baixo. Isso é legal? Não. Mas se Deus permitiu, paciência, né? Azar o seu se você vir para uma comunidade que é bagunçada. Mas em nome de Jesus é um novo tempo e nós não seremos mais bagunçados em nome de Jesus, amém? Eu quero começar dizendo para você que quando nós orávamos em casa acerca da formação, Deus dizia que era um começo. Pera, não é um recomeço, não é um começar de novo, não, é um começo. Nós estamos iniciando em 2020 um tempo, e por isso que esse ano é o ano de plantar, Gabi, que nós vamos a partir de agora só colher, pelo menos até o ano que vem. A gente vai começar a formação e a gente não vai regredir mais, não vai haver desculpa mais, mas é fase de fundação. Paciência se é essa fase, mas a Colo de Deus agora começa para só progredir e crescer em nome de Jesus, como diz Paulo, de glória em glória, amém? Então, para começar bem, precisamos falar de formação humana e intimidade com Deus. O tema dessa primeira formação, pregação, é conhecimento de si mesmo, intimidade com Deus. Parabéns para quem está anotando, né? Tem muita coisa para ser falado importante hoje. Bom, como eu disse para vocês, existe um percurso de formação. Por que formação, vida comunitária e missão? Eu vou te explicar com o Evangelho. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, quando com 30 anos ele inicia o seu ministério, é batizado por João Batista, a primeira coisa que ele faz é recrutar os discípulos. Quem está comigo, diga amém. Amém. Quem não está, está com quem? Tá com Satanás? Me ajuda, quem está comigo, diga amém. Amém. Obrigado. Então, quando Jesus começa o ministério, ele chama os discípulos. A primeira coisa que Jesus dá para eles é formação humana. Natan me prova, eu te provo. Se você, por exemplo, pegar Mateus capítulo 5, né? O Guilherme anotando aqui, ó. Se você pegar Mateus capítulo 5, qual é o primeiro grande sermão de Jesus? Ou Lucas capítulo 8, o sermão das bem-aventuranças. Ou como em Lucas, o sermão da planície, né? Por que isso se trata de formação humana? Porque ali é onde Jesus vai dar um novo sentido para a lei, ou seja, de como se deve viver. Isso é o que? Formação? De novo, que acha que vocês não estão. De novo. A primeira coisa que Jesus faz é da formação humana, tanto que ele prega em Mateus capítulo 5 ou Lucas capítulo 8, chamado ou Sermão da Montanha ou da Planície, bem-aventuranças. O que Jesus está fazendo? Está dando formação humana. Por
semana, porque ali ele está dando um novo sentido para a lei, de como se deve viver. A segunda coisa que Jesus faz com o discípulo é a vida comunitária, é a convivência, é o contato diário. É por isso que agora os discípulos abandonam suas famílias e começam a andar com Jesus, para experimentar da formação humana e da vida comunitária. E essa vida comunitária dura pelo menos ali 3 anos com Jesus. É por isso que nos primeiros 3 anos você é acompanhado, vocacionado, discipulado, está aprendendo, está fazendo convivência, para no 4º ano, postulantado, você começar a sair em missão. Quando começa isso para os discípulos? É claro que é quando Jesus morre, ressuscita e sobe ao céu. Então eu usei um exemplo bíblico para você, para ficar claro de como vai ser a formação a partir desse ano de 2020. Formação humana, intelectual, espiritual, vida comunitária e missão. E missão. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Então a primeira coisa que nós vamos olhar é introduzir o livro A Maturidade. Quem já leu A Maturidade aqui, levanta a mão, por favor. Estou lendo, aleluia. Pelo menos está lendo. Gente, Dom Rafael Lano Cifuentes já foi um bispo, assim que lê mesmo, viu? Já foi um bispo aqui do Rio de Janeiro. Excelente livro falando sobre a questão da maturidade, né? Algumas coisas que nós precisamos entender. Eu vou separar agora em 2 partes. Primeiro, conhecimento de si, e depois intimidade com Deus, tá bom? Primeira coisa, Santa Teresa de Ávila, ela diz que a raiz de todos os males provém de nós não conhecermos a nós mesmos. Fala para quem está do seu lado: entendi seu problema. Não, abre a boca, diga: entendi seu problema. Fala para ele: você não se conhece. A importância do autoconhecimento é que quanto mais eu me conheço, mais eu sei quem eu sou. Só que não tem como, gente, encontrar-se consigo mesmo sem enxergar as nossas misérias. É óbvio que quanto mais você caminha no processo de autoconhecimento, mais você vai descobrindo quão podre você é. É por isso que o Hugo diz sempre para nós que ele é o pior de todos nós. Talvez é porque ele é o que mais conhece. Eu vou dar um exemplo de um santo, já que talvez o fundador não sirva para alguns aqui, né? São Maximiliano Maria Kolbe se conhecia tanto, mas tanto, que ele dizia assim, deixa eu abrir um parênteses. É que às vezes, Guilherme, eles se escandalizam com o fundador, com o jeito que ele é, com o jeito que ele fala. Deixa eu te falar uma coisa, ele sabe quem ele é. É por isso que, eu não estou aqui para encher a bola do Hugo não, ok? É só para mostrar para vocês o que o autoconhecimento faz. É por isso que ele fala o que ele fala e faz o que faz. São Maximiliano, por exemplo, se conhecia tanto que ele dizia assim para Deus: se o Senhor tirar a mão da minha cabeça 1 segundo, a primeira prostituta que passar eu faço 10 filhos nela. Ainda dizia para Nossa Senhora: se a senhora tirar a mão da minha cabeça, cedo ou tarde eu me torno um comunista. Olha a profundidade do autoconhecimento dos santos, e até mesmo das pessoas que nós vemos que são maduras, fundadores de comunidade, enfim. Então é importante se conhecer por 4 coisas. Se você puder anotar, muito bom. Primeiro, porque quando nós nos conhecemos e sabemos as nossas misérias, a primeira coisa é que nós descobrimos que nós somos necessitados de Jesus. O autoconhecimento me faz necessitado de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. O ramo não pode dar fruto se não permanecer na videira, senão morre. Então quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe as nossas misérias, mais nós vamos nos enxergar necessitados de Deus. Segunda coisa que nós descobrimos quando nos conhecemos e sabemos as nossas misérias, é que nós descobrimos o que Ele sonhou para nós. Quanto mais você se conhecer, mais você vai observar em Deus aquilo que Ele espera de você. Porque, por exemplo,
Você olha para a vida de São Pedro, que traiu Jesus, negou ele 3 vezes. Ele só tem certeza do chamado que ele tem de ser o primeiro papa da igreja, porque ele conhece o fundo do poço da sua negação. Se Pedro não tivesse negado Jesus, ele seria autossuficiente, prepotente. Você imagina se Pedro não tivesse negado, depois que Jesus tivesse morrido, com o temperamento que ele tinha, colérico, não trabalhado, aquele homem era turrão, era cabeça dura. Provavelmente a primeira pessoa que caísse em pecado na comunidade, ele ia falar: vai para o inferno, porque eu nunca caí, então você também não tem direito de cair. Então a queda de Pedro é para ele se conhecer. Ei, meu Deus, talvez você está caindo porque Deus está dizendo: se conheça, sabe aonde você pode pisar. Eu estou te dando a oportunidade para você saber quem você é, porque eu tenho um sonho para você. É por isso que um monte de gente vai embora da comunidade, porque não se conhece. Aí quando se encontra com a sua miséria, porque aqui é um processo de autoconhecimento. Ou você conhece por si mesmo, pelas suas quedas, ou pelo irmão, que às vezes aponta ela na sua cara. Então é dessa forma que se também descobre aquilo que Deus sonhou para nós. Terceira coisa, nos faz querer buscar o nosso eu ideal. Nós aqui na comunidade não temos o espírito maligno chamado Gabriela. Para quem não sabe, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Estava na comunidade agora essa semana, falar de mim, né? Estava na comunidade, eu aprendi que quando você vai rezar, você pega um determinado texto, mas se no meio do caminho ele falar com você, para ali, reza, permanece. E eu, nessa semana, né, eu fiz a primeira leitura e Deus falou comigo ali, né? Então eu falei: deixa o salmo, deixa o evangelho para lá. Cheguei na partilha, Deus falou comigo. Chegou lá, Natão primeiro a partilhar. Acho que foi o primeiro, né? Acho que eu fui. Comecei a partilhar. Aí alguém perguntou, não me lembro quem: mas aí, você não leu? Não, eu que falei, né? Que não tinha lido o salmo, nem o evangelho, porque Deus já tinha falado comigo. Aí não, tem que ler. Aí não sei quem falou assim: mas tem que ler os 3. Aí eu: não precisa, porque Deus falou comigo e tudo. Meu irmão, na cola de Deus a gente tem que ler as 3 para fazer Alexio. Aí na hora eu silenciei, o espírito de revolta veio sobre mim, orei em línguas pela vida da Gabi, não taquei nada na cabeça dela, graças a Deus. E no outro dia, de birra, eu só li o evangelho. Mas aí depois do segundo dia, mas só falei do evangelho, engabelei o salmo, minha primeira leitura. Eu falei para Deus assim: o que são 2 leituras que podem ainda falar ainda mais comigo? Quer saber? Acho que o problema está em mim. Eu vou ler as 3 e pronto, acabou. Olha o que o autoconhecimento é: o meu eu ideal. Quando você se conhece, você entende aquilo que você precisa ser. Por que eu falei que nós não somos Gabriela? Porque, meu irmão, você veio para a cola de Deus é para você mudar. A gente tem que mudar o nosso jeito, o nosso caráter, a nossa forma de falar, o nosso jeito de conversar, os lugares que a gente frequenta, tudo, meu irmão. A gente está aqui para mudar de vida, a gente quer ser santo. E se nós não trabalharmos o nosso caráter, não descobrirmos o nosso eu ideal, a gente, além de ficar como Gabriela, vai para outro lugar, meu irmão, que não é o céu. Porque o céu é de mudança. Aquilo que a gente não mudar aqui, vai ter que mudar no purgatório, meu irmão. Se tiver sorte de morrer santo aqui, em estado de graça. Quarta coisa, que é a maturidade. Quando nós nos conhecemos e sabemos as nossas misérias, o que nos contribui? Nos faz ter uma visão madura a respeito do outro. É onde para dentro da comunidade
aquele mimimi de, mas alguém tem mais privilégio do que eu. Mas o André Aliança está cantando, eu canto e nunca cantei. Mas eu não sei o que, tem gente tocando aí, eu poderia tocar. Mas a Bel vai toda semana lá na casa. Mas não sei o que, meu irmão. A gente tem que começar a olhar para as outras pessoas com o mesmo olhar que Jesus olha para cada um de nós. Isso é se conhecer. Isso é começar com maturidade, ter uma outra visão, uma outra perspectiva da vida do irmão. É onde nós começamos a mudar o nosso eu, o nosso caráter, e começamos a enxergar as coisas não com síndrome de perseguição ou com síndrome de coitadismo, ninguém me ama, ninguém me quer. Ei, calma, cresça, amadureça. É isso que Deus espera de nós para esse novo tempo. Gente, se você não conseguir ler esse livro até o primeiro, o que? Semestre? Fala? Trimestre? Eu burro também esse Natan. Obrigado, até fevereiro? Eu não entendo o negócio de semestre, trimestre, quadrimestre, sei lá. Se você não conseguir ler esse livro até o dia pré-determinado, é sinônimo de que você é imaturo. Por quê? Porque um dos traços da imaturidade é a falta de disciplina. Se você não lê um livrinho de 120 páginas, o que você vai terminar na tua vida? Mas Natan, tá em PDF. Então compra. Não tem dinheiro, vende bala no sinal, meu irmão. Você fala isso porque é fácil para você? Claro que não. Eu trabalhava antes de vir para a comunidade de vida. Eu gastei mais de 8 mil reais em livros sobre a igreja para poder estudar. É verdade, eu trabalhava, o meu salário ia todo para livro, eu comia livro. A aluna comeu 2 prateleiras, eu matei aquela cachorra. Isso é brincadeira. Mas eu expulsei ela de casa. A aluna vai ser pregadora, comeu os livros. Um dos problemas também da imaturidade é a falta do domínio de si. Pessoas que perdem o domínio. Às vezes o Guilherme pede alguma coisa que você não gostou e você perde o domínio, fica com raiva dele. Aí ele vem e reclama porque o lugar está cheio e você fica na cadeira. Que merda, paguei 77 reais para ficar apertado nesse calor. Ei, baixa a bola, meu irmão. Calma, cresça. Deus quer maturidade de nós. Não pensa que, nossa, que menino prepotente. Não, gente. Mas é que a gente tem que crescer. Um dia, cadê a Silmar? Está aqui? Um dia eu tive uma discussão com a Silmar em casa. E eu falei assim, parece que você tem problema comigo. Tudo que você fala pra mim é o Natan, ele que faz. Aí ela chegou pra mim e falou assim, Natan, eu falei, que eu fui perguntar nesse dia, você tem algum problema pessoal comigo? Aí ela falou assim, Natan, preste atenção, eu sou sua líder. Eu vou dizer coisas pra você que você não vai querer escutar. E não é que eu estou perseguindo você, mas é porque o ofício da liderança de quem está na frente é dizer às vezes coisas que nós não gostamos. Aí ela falou, se você levar tudo sempre para o lado pessoal, eu nunca vou conseguir ser líder para você. Por quê? Porque você vai ficar chateado com aquilo que eu estou falando. Ou seja, eu estava magoado, eu estava entristecido. E ela olhou para mim e disse assim, Natan, eu falo sempre com você porque eu acredito que você pode ser muito melhor do que eu. E é por isso que eu falo com você, eu te cobro e eu exijo. Naquela hora eu comecei a pensar que de fato o problema não estava com ela, o problema estava em mim, que não conseguia sequer escutar uma ordem sem achar que ela tinha algum problema pessoal comigo. Gente, isso é um grande traço de maturidade. Às vezes eu pedia para sair alguma coisa, não pode. E eu ficava irritado porque, mas não tem problema, não estou fazendo nada, já terminei tudo. Tá, mas a formação também é dizer não. Formação é quando o seu formador mandar para você, cara, não faz isso, infeliz. É porque ele sabe que não vai ser bom para você, ele está te privando de algo que você vai colher lá na frente. Gente, Gálatas capítulo 6, versículo 7,
De Deus não se zomba, de Deus não se brinca. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Então eu preciso crescer em maturidade. Amém ou não? Diga para quem está do seu lado, você está entendendo? Diga para quem está do outro lado, você vai ficar chagadinho? Fala para ela, se ficar chagadinho, eu vou dar um tapa na sua cara. Outro traço de imaturidade, olha aqui. Eu já disse aqui sobre o livro, né? É a questão da falta de disciplina. Repito. A gente precisa entender que a gente vai ter que fazer coisas que a gente não quer. Eu não queria que fosse na penha. Azar o teu, que bom. Você todo dia tem um gozo espiritual, físico, biológico de ir para o seu trabalho? Não, gente. Você tem gozo para dia 15 e dia 30 ou dia 1º, não sei que dia você recebe, que você olha o saldo bancário e o dinheiro caiu. E se não cair, você ainda fica bravo com o patrão ainda, meu irmão. Quantos já quiseram matar o patrão aqui? Glória a Deus. Estamos em igreja aqui então. Ou seja, a gente vai precisar de ordem, de disciplina, fazer coisas que a gente não quer. Vou dizer por mim, eu já li esse livro 2 vezes, essa é a terceira. Eu não queria ler isso aqui. O livro é bom, mas eu não queria, meu irmão. Eu tenho, sei lá, 16 livros da minha biblioteca católica lá, mas eu não estou lendo eles. Por quê? Porque é isso que Deus quer para mim hoje. Porque aquilo que os superiores querem é a vontade de Deus para nós. Então a gente precisa começar a fazer coisas que a gente não quer. Até, por exemplo, se a gente falar de autoconhecimento e maturidade, já que a gente entrou no livro, a própria falta de conhecimento é um traço de imaturidade. Eu vou dar um exemplo para você. Você que tem problema com a pornografia, eu vou te mostrar que você não se conhece e isso te faz cair. Ser imaturo te faz cair. Quer um exemplo bobo? Você, na hora que vai tomar banho, leva o celular para o banheiro. Idiota. Você, depois da meia-noite, liga a televisão. Meu irmão, isso é falta de conhecimento. Porque você vai cair, cara. Você vê, até para falar de pecado a gente consegue levar para o lado da maturidade. É ficar mexendo no Instagram depois da meia-noite, depois das 11 horas. Eu não sei o que te faz cair, eu estou dando um exemplo qualquer. Mas vocês estão entendendo? É preciso se conhecer profundamente. Sabe? Chega na sua casa, vai ficar um dever de casa para vocês. Anota os seus defeitos no papel, cola no guarda-roupa. Os que você não lembrar, pergunta à sua mãe, quais são eles, mãe? Pergunta para o cônjuge, aquele que mora com você, quais são os meus defeitos, amor? O que eu preciso mudar? Quem mora em comunidade, pergunta para o outro. Qual é o meu defeito? Eu grito, eu sei, tá tudo bem, vou mudar. Você entendeu? Anota, começa a avaliar. Essa semana eu fui confessar os meus pecados. Aí eu terminei de confessar e o padre falou assim para mim: Natan, eu quero que você pegue a sua lista, inclusive está na minha carteira, se alguém quiser, brincadeira. Eu quero que você escolha o pecado que você acha mais leve. Aí eu, tá, pra quê? Aí ele disse assim: aí você vai focar nele para você vencer esse pecado mais fácil. Aí eu pensei assim: poxa, acho que é isso, cara. Aí eu guardei, ali, não vai mexer no meu mochila. E eu lembrei de uma coisa que eu fazia anos atrás, Guilherme. Eu lembro que quando eu comecei a caminhar com Deus, eu tinha uma série de vícios, né? Para quem conhece a minha história aqui, eu queria ser MC, cantor de funk do Rio de Janeiro. Entendeu? Não? Os carioca não entenderam, não? Eu era... Nós, você vê.
Comunidade de vida, claro. Aí assim, eu lembro que no começo eu anotava os meus pecados no papel e focava em um. Eu lembro de um específico que, cara, esse pecado, eu sempre uso ele como exemplo quando eu vou falar de vencer os pecados pequenos primeiro, né? Porque, gente, isso é se autoconhecer, ok? Isso é formação humana. Parênteses. Tem pecados que você não vence porque você não se conhece. Fecha parênteses. Aí eu lembro que eu falava muito palavrão. Pensa, carioca, eu sou de Angra, tudo bem, mas pensa só, gostava de funk proibidão, meu irmão. É nóis, velho. Aí eu lembro que eu falei, cara, eu vou parar de falar palavrão. Aí eu fiz um propósito comigo e com Deus. Toda vez que eu falar um palavrão, eu vou dizer, lava minha boca com teu sangue. Aí não sei o que, lava minha boca com teu sangue. Lava minha boca com... Toda vez que eu falava. Aí uma hora eu consegui parar de falar, mas a minha cabeça estava daquele jeito, meu irmão. Aí eu fiz um outro propósito, lava minha mente com teu sangue. Passou um mês e já se passaram quase 9 anos, eu acho, de vencer esse pecado. Hoje em dia pode acontecer o que for, eu nem penso palavrão. Nossa, olha como ele é. Não, gente, mas é que dá para vencer. Eu não penso, meu irmão, você pode fazer a pior coisa do mundo. Eu chuto, quem já viu chutar as coisas em casa, eu oro em línguas, eu faço qualquer coisa, mas eu não falo e nem penso palavrão. Por quê? Me conhecendo, sabendo que eu era um funkeiro miserável, que eu gostava de falar palavrão, de proibidão, eu foquei naquilo, porque me conhecendo eu percebi que eu precisava mudar, né? Eu preciso adiantar algumas coisas aqui, senão eu não vou conseguir falar de tudo que é proposto para hoje, né? Existem 3 coisas que podem nos ajudar, né? Aliás, eu vou ler aqui antes o desenrolado que eu estava falando sobre a falta de disciplina, alguns problemas comuns da imaturidade. Falta de disciplina é imaturidade. Não conhecer-se a si mesmo é imaturidade. Normalmente quem é imaturo não assume os seus próprios erros. Normalmente quem é imaturo coloca sempre a culpa no outro. Você sabe, né? Entendi. É igual eu colocava a culpa em quem? Na Sil. Só que o problema estava onde? Em mim. Que não conseguia entender o papel da liderança. Que é normal. É claro que a gente não vai estalar o dedo e virar todo mundo maduro. Né? Não. Mas é um processo, eu preciso entender. E algumas coisas simples como essas a gente precisa mudar. Outra coisa, né? Colocamos a culpa no outro e fugimos das responsabilidades. É aquele povo que fica terceirizando a culpa. É aquele povo que fala assim: será, Natan, que me pergunta no Instagram, será, Natan, que Deus quer que eu namore? Deus vai falar se é para eu namorar com fulano ou não? Eu falo para a pessoa o seguinte: você está fugindo da responsabilidade. Deus vai dar sinais, mas quem tem que escolher é você, para que caso dê errado, você não culpar a Deus de que Ele te enganou. Tem um monte de gente culpando a Deus aí pelos problemas que você mesmo causou. Então a gente tem que assumir as responsabilidades. A gente tem que, sabendo quem nós somos, saber quem a gente é, assumir as consequências das nossas escolhas. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Ninguém te obrigou a entrar no vocacional, meu irmão. Ninguém te obrigou. Se alguém te obrigou, está dispensado. Pode ir. Mas se você veio para cá, meu irmão, assuma com as responsabilidades que a tua vocação te impõe. Ninguém te obrigou, cara. E tá tudo bem. Mas ninguém te obrigou. Ninguém te obrigou a sair de Minas e vir para cá. Ninguém te obrigou a vir de São Paulo, vir de... Não, ninguém. Você escolheu. Então assume aquilo que é teu, cara. Tem gente que está 1 ano no vocacional, 2 anos, e até hoje não consegue cumprir a regra de vida 1 semana seguida.
Eu sei que é dolorido, porque talvez é um monte que está sentado aqui, mas coloca na tua cabeça: eu vim para colo de Deus para ser santo. Não foi para colocar colo de Deus no Instagram no seu nome, não foi para ter 10 mil seguidores, não foi para ter esse tipo de coisa, não. Você veio para ser santo e Deus está confirmando. Aplaude Jesus então. Tá, deixa eu correr aqui, ó. 3 coisas que nos fazem pessoas maduras, que nos ajudam no processo de maturidade. Anota e depois eu falo. Primeiro, isso está no livro. Eu vou pincelar, a responsabilidade de ler sua. Primeiro, que também não dá tempo, né? Tinha que ser, Guilherme, começar hoje cedo, aí uma formação sobre crescimento de si, tá? E uma sobre intimidade com Deus. Eu ainda vou falar de vida de oração aqui, meu irmão. Primeiro, domínio da imaginação. Anota que eu explico, que eu sou chique. Segundo, superar, aumenta um pouquinho, por favor. Superar os condicionamentos da vida passada. Terceiro, primeiro, domínio da imaginação. Segundo, superar os condicionamentos da vida passada. Terceiro, triunfo sobre os temperamentos e paixões. Triunfo sobre os temperamentos e paixões. Primeira coisa, domínio da imaginação. É um pouco teórico, eu vou ler para vocês e vou explicar. Mas, embora está claro, a não ser que você seja imaturo. Domínio da imaginação. Temos a tendência de sempre criarmos uma história a respeito das situações que ainda vão acontecer, ou que as pessoas estão pensando de nós, ou de algo que deduzimos que temos. E geralmente dramatizamos todas as situações e acabamos tornando as mentiras em falsas verdades. Diga para quem está do seu lado: é você todinho. É aquele tipo de pessoa que não tem domínio da imaginação. É aquela pessoa que ela pensa tanto, isso é um traço muito comum do melancólico e do fleumático. Você pensa tanto que você fica criando coisas. Ah, mas poxa, o Guilherme passou do meu lado e não me cumprimentou, eu acho que eu não sou mais vocacional, eu acho que o meu formador contou para ele que eu caí no pecado semana passada. Ai meu Deus, meu irmão, calma. Isso é imaturidade. Você não tem controle sobre a sua... Você não tem domínio sobre a sua imaginação. É aquele tipo de pessoas que vivem criando coisas. É aquele tipo de pessoa que... Meu Deus, eu fui na casa da comunidade, o povo estava no escritório, eu acho que eles não querem que eu fique nessa comunidade, meu pai. Ninguém me dá atenção. Eu acho que a Silmara falou pro Guilherme que eu não doei a comida. Diga pra quem tá do seu lado: eu vou bater em você, cara. Repita comigo: eu preciso. Eu vou me controlar. Diga pra quem tá do seu lado: aleluia, meu irmão. E continua. Olha isso aqui, ó. A imaginação inventa perigos inexistentes e assim nos faz sofrer à toa. Você está sofrendo por antecipação, criatura, por uma coisa que não existe. Está sofrendo à toa. E continua. Não dá para continuar tudo, né? Deixa eu ver alguma coisa importante dizer. Vou continuar, né? A perspectiva do fracasso apresentada pela imaginação já é um fracasso. Você pensa que você é um fracassado, você já é, querido. Você já é mesmo.
E o Guilherme vai dizer na formação: Natan chamou o povo de fracassados. Tá parecendo um coach. Quando eu falar de vida de oração, você vai ver o... E continua. Seu filho vai se consagrar primeiro. Bloqueia as nossas potencialidades para o êxito. Calma aí, perdi. Bloqueia as nossas potencialidades para o êxito venha realmente, para que o êxito venha realmente efetivar-se. Ou seja, a sua imaginação tira o êxito das tuas ações. Quando você pensa demais em algo e não realiza, criando problemas, confusões na sua cabeça, isso vai tirar de você a possibilidade de acertar. Eu não vou ler mais esse aqui não. É que também tem o outro caso, os opostos, que são aquelas pessoas, está escrito aqui, eu estou traduzindo, que vivem no mundo da lua, que elas pensam tanto, mas tanto, elas são tão dominadas pela imaginação, que na hora da execução elas não têm a capacidade de levantar do sofá, elas não conseguem empreender nada. É você que está dizendo para Deus há tanto tempo que vai evangelizar nas redes sociais e não tira o projeto do papel. Você entendeu? Foi um exemplo bobo, mas claro. Ao invés de ficar postando bobeira na internet, evangeliza. Caceta. No Rio não é palavrão caceta, Elisa, tá tudo bem. Ela já me olhou aqui como, meu irmão? Nem cacete, tá tudo bem. Segunda coisa, superar os condicionalismos da vida passada. Eu tenho 3 minutos para falar desse. Uma das coisas que também nos bloqueiam o processo para o conhecimento de si mesmo é paralisarmos a nossa vida no passado, nas frustrações, nas feridas, e estar sempre revivendo essas situações. Gente, eu vou parar por aqui nesse ponto. Você não é refém do seu passado. Ah, Natan, mas minha mãe tentou me abortar. Querido, você passou a perna do diabo, você está vivo, está aí, ó. Ah, mas os meus pais são separados, então case-se e nunca se separe em nome de Jesus. Você não é refém da sua história. Você é aquilo que Deus sonhou para você. Já pulo para o terceiro. Triunfo sobre os temperamentos e as paixões. Quando não dominamos o nosso temperamento, quando cedemos habitualmente o nosso modo de ser espontâneo, somos arrastados por qualquer correnteza ocasional, por qualquer ativismo, por qualquer inclinação biológica, como uma jangada sem piloto no meio do mar. Isso aqui é o livro A Maturidade. Ou então ficamos parados na vida por causa de uma calmaria tropical que deixa frouxa as velas das iniciativas e projetos. É aquela pessoa que, por exemplo, ela acordou hoje com um sentimento de mal-estar. Ah, ela não consegue fazer nada. Ah, então ela não vai rezar, ela não vai fazer Alexio. Se tinha que vir para cá, ela não, mas eu acho que eu não estou me sentindo bem. Ei, querido, você está sendo arrastado pelas tuas inclinações. O seu temperamento e as suas paixões, a sua concupiscência está dominando você. Ou tem outras pessoas, no caso, irmão, que estão como que num lugar tropical, na calmaria de uma praia diante dos reis, se deixando levar às ondas puramente leves, oscilantes. Meu irmão, você tem que dominar sobre você mesmo. Você é o Senhor da sua vida. Embora Deus seja o Senhor, você não pode se deixar dominar pelas suas paixões, pelas suas inclinações. Ah, eu sou colérico, eu falo na cara mesmo. Você não, meu irmão, não se deixa ser levado pelo seu temperamento. Ah, mas eu sou melancólico, eu sou assim mesmo, na minha. Mentira. Você está escondendo uma falta de confiança em você mesmo e está descontando, dizendo que é o seu temperamento para você ficar no seu cantinho.
Ah, mas é que eu sou assim mesmo. Eu prefiro trabalhar em casa, com marketing digital, empreendedorismo, que eu não gosto de trabalho braçal. Meu irmão, o seu fleumatismo não pode te deixar sentado com a bunda na cadeira do seu computador, não, meu irmão. Você tem que levantar, trabalhar, fazer uma coisa para Deus, porque o trabalho dignifica o homem. Ah, Natan, mas eu sou sanguíneo. Você sabe como é que é, né? Que você também é. A gente é inconstante, tem dia que a gente não reza, tem dia que a gente reza. Aí aqui na hora a gente chora, mas depois eu nem lembro que a Gabi ministrou. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que dominar sobre o sanguíneo, porque você foi feito para ser constante. Porque no céu não tem constância, meu irmão. No céu só tem constante. Você tem que dominar sobre as suas paixões também. Falei das... Nossa, eu tô chique demais, né? Vocês têm que me contratar, pagar cachê. As paixões não podem dominar você. Você não pode ser levado por elas. Ah, Natan, mas você sabe, né? A vida não é fácil. Ué, eu sei, é por isso que a gente está aqui. Compreenderam? Deu para entender um pouquinho dos três? Para vocês depois partilharem? Repetindo os nomes: domínio da imaginação, pensa demais, né? Cria coisa na cabeça que não existe, ou pensa em um monte de coisa, mas não tem coragem de levantar a bunda do sofá. Segundo, supera os condicionamentos da vida passada. Você não é refém da sua história. Você é o que Deus sonhou para você. Ah, Natan, mas meu irmão, ah, mas eu passei fome, tá gordo, igual eu agora. Você não é refém. E terceiro, triunfo sobre os temperamentos e as paixões. Deu para entender cada um dos temperamentos? As paixões aqui, as paixões na Bíblia, a carne significa na teologia as nossas más tendências. Ou seja, aquilo que você herdou do pecado original. É aquilo que Paulo fala, se eu não me engano, em 1 Coríntios, que ele diz: não faço o bem que quero, mas acabo fazendo o mal que eu não quero. Então, para terminar essa parte aqui, porque eu vou nos últimos 20 minutos que eu tenho falar sobre a vida de oração. Natan, só isso basta? Não. O que precisa? Pergunte o quê? Não, só se todo mundo perguntar, pergunte o quê? Tempo. Tenha paciência com os seus processos. Tá tudo bem. Embora eu queria que você morresse algumas horas, mas tá tudo bem. Mas tenha paciência com você mesmo. Mas, porém, contudo, todavia, você precisa se esforçar. Olha aqui para mim. Quanto tempo os discípulos caminharam com Jesus? Vocês não leem a Bíblia, né? De novo. A resposta é 3, tá bom? Vou ajudar. Quanto tempo os discípulos ficaram andando com Jesus? 3 anos. Tem gente que demora para amadurecer mais de 3 anos. E quando nós falamos de maturidade, não falamos só da maturidade humana, falamos também de uma maturidade espiritual. Eu vou te dar um exemplo, né? Eu conheço pessoas que entraram na comunidade no primeiro ano deram vocacional. Eu esperei 4, né? Claro que não se compara com quem tem outros dons. Por exemplo, a Gabi canta, entendeu? Não que ela não possa dar, mas existe algo específico para ela. Então tudo na vida precisa de tempo. Aprenda que o tempo faz parte da maturidade. Dom Rafael, lá no Cifuentes, ele disse que maturidade não é tempo cronológico, ou seja, na verdade, idade biológica. Porque tem um monte de quarentão com coisinha de criança, com meninice, com conversinha. É por isso que gente, às vezes de 50 anos de idade, troca a esposa por 2 de 20. Por quê? Porque é imaturo. Não sabe o porquê da fidelidade a uma pessoa só para o resto da vida. Porque é imaturo, é oscilante, não aceita sofrer. Aí tem aquilo também, né, que eu disse inclusive no Instagram,
acerca das dores do crescimento. Eu queria trazer, quem assistiu esse vídeo aqui? As dores do crescimento. Quem não assistiu, deve de casa. Mas lá eu dizia assim, ó, que o Dom Rafael numa página aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Vou procurar não vou achar mesmo. Ele diz o seguinte, que tem uma região da Espanha que os figos no tempo do inverno demoram a amadurecer. Os agricultores pegam agulhas, espetam os figos para que eles amadureçam mais rápido. E assim ele continua: desta forma Deus permite que nós, homens cristãos, sejamos provados, espetados, fincados pelas provações do dia a dia, para que nós amadureçamos. Por que no tempo, por exemplo, de Samuel, a arca da aliança foi roubada e ficou 20 anos dentro do campo filisteu? Por que Deus se deixou ser roubado? Para que o povo amadurecesse. Por que Osés capítulo 6 diz: conduzirei você ao deserto para falar ao teu coração? Por que o povo, por exemplo, ficou 40 anos no deserto, andando em círculos em Israel? Se você pegar a geografia israelita, você percebe que o povo ficou rodando e não entrou na terra prometida. Para quê? Para que o povo amadurecesse. Por que por exemplo, no livro do Antigo Testamento, um judeu, os levitas, eles só podiam assumir algumas funções com 25 e 20 anos de idade, para que eles tivessem maturidade? O sacerdote só com 30 anos, para que tivesse o quê? Maturidade. Por que Jesus, mesmo com 12 anos no templo, ensinando os doutores da lei, dando show de Bíblia para eles, não começou o ministério ali? Porque ele cresceu até os 30 anos para começar maduro. Tempo. Diga para quem está do seu lado: tempo. Amém ou não? Desculpa, não dá para eu falar mais dessa parte. Pula para outra. Ficou alguma dúvida? Também não dá para tirar agora, mas só para você anotar, você me perguntar depois. Intimidade com Deus. O que é intimidade com Deus? É aquilo que nós precisamos ter com Ele diariamente. Intimidade, Wallace, não é terço, rosário, ladainhas. Não é também regra de vida, nem léxio divina. Intimidade pode ser também na léxio, mas não é léxio. Vocês entenderam? Ficou claro? Quem está comigo? Mão direita. A direita, gente. Quem está comigo? O que é então intimidade com Deus e a importância dela junto com o autoconhecimento? Vou explicar. Um dia, Deus Pai disse a Santa Catarina, dizendo assim: filha, você quer conhecer a mim? Ela: quero. Aí ele olhou e disse assim: então conhece a você mesma, porque à medida que você se conhecer, você vai crescer em intimidade comigo. Eita Deus! Então intimidade é o nosso tempo de contato diário com Deus. De forma mais prática, eu poderia dizer para vocês que a intimidade com Deus, Elisa, é o nosso pão nosso de cada dia. Você fica sem comer, sim ou não? Sim ou não? Você fica sem beber água? Tudo bem que alguns sim, ok? Né? Mas você fica sem tomar banho, sim ou não? Alguns talvez também, né? Como então você pode ficar sem o alimento espiritual, que é o pão nosso de cada dia?
Desculpa, meu irmão, se você não tem intimidade com Deus, você vai morrer de fome. A importância da oração é tão grande, que eu dizia para eles uma vez, e digo para vocês hoje, que Jesus ele não pregava com as palavras, ele pregava para os olhos. Aliás, para os ouvidos, ele pregava para os olhos. Como assim, Natan? Jesus, ele prega com o seu exemplo. Por exemplo, se você olhar na Sagrada Escritura, Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus propõe uma parábola mostrando... Não, gente, esquece essa é depois. Na verdade é outra, né? Olha como é que Jesus prega para os olhos. Repetindo, Marcos 1,35, de manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, Jesus foi para um lugar deserto e se pôs em oração. Lucas capítulo 5, versículo 6, todavia Jesus se afastava da multidão para se colocar a sós com o Pai. Você sabe o que Jesus está ensinando? Ele está ensinando para nós a necessidade da intimidade com Deus. Ele mostra aquilo que ele tem com o Pai, porque ele sabe que depois da ida dele para o céu, era essa intimidade que nós precisaríamos ter com ele. Agora sim, Lucas capítulo 18, versículo 1, olha a necessidade da oração. Jesus propôs uma parábola mostrando a necessidade de orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Uma outra passagem de Mateus capítulo 6, Jesus ensinando os discípulos a como rezar. Quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta, olha o itinerário que Deus, eu vou explicar, olha aqui para mim. Você tem noção que Deus, ele desceu do céu para, em Mateus capítulo 6, ele ensinar para você quais são os passos para se rezar bem? Ele diz, quando você for rezar, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de você e ora ao Pai em segredo, porque orando em segredo, aquele que está no segredo, no oculto, te recompensará. Marcela, a oração é uma necessidade. Jesus ele está mostrando o quanto isso é importante. Olha que coisa belíssima. Os discípulos um dia chegaram para Jesus, Lucas capítulo 11, versículo 1, mestre, como nós devemos rezar? Porque eles viam em Jesus um exemplo, então eles queriam aprender como que fazia. Então Jesus diz, né, quando forem rezar, rezem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como o pão nosso de cada dia nos dai. No grego, o pão de cada dia, está escrito, o Padre Paulo diz isso no vídeo, porção para aquele dia. O pão de cada dia é aquilo para o seu dia. Se você fica sem comer, meu irmão, é horrível. Você fica com dor de cabeça, você tem mal-estar, você não trabalha bem, você não consegue ler livro, você sabe que você jejua, quando é complicado ficar sem comer. Agora eu te pergunto, como você fica sem se alimentar? 1, 2, tem gente de 5, 6, 12, 1 mês, dias sem rezar, gente. Como que você fica sem aquela porção para aquele dia? Pelo amor de Deus, gente, a igreja tem um doutor da oração que ensina a rezar. Santo Afonso dizia assim: quem reza se salva, quem não reza se condena. Santa Teresa de Ávila dizia: quem não reza se joga no inferno sem a ajuda dos demônios. Meu irmão, escute o que eu estou te falando. Você precisa arrumar tempo para Deus. E desculpa, não me diz que não tem tempo, porque tempo é questão de prioridade.
Ah, Natan, mas eu trabalho o dia inteiro, eu cuido de criança. Meu irmão, acorda mais cedo. Eu estou cansado. No céu não terá cansaço. E Mateus capítulo 11 diz que o reino de Deus, antes de chegar lá, é arrebatado à força. E só os violentos que o conquistam. Desculpa se eu estou brigando. Aqui não tem coach. Eu sou profeta. E formador também, né? Se não me demitirem depois dessa. Não dá para ficar um dia sem rezar, gente. Como que você fica sem falar com o amor da tua vida? Imagina, eu caso com a Elisa, levanto no olho na cara dela, vou pro trabalho, volto já tendo comido na rua, deito sem falar com ela. Pelo amor de Deus, termina com esse traste. Mas é claro, Deus não age assim conosco. Nós não somos Deus. E Ele mesmo assim nos espera. Ele mesmo assim nos espera. Tem que rezar, gente. Preste atenção aqui em mim. O conhecimento de si mesmo, sem a intimidade com Deus, não vai servir de nada. Primeiro, porque se você conhecer a si mesmo, você vai se encontrar com seus defeitos. E humanamente você até consegue vencer alguns, mas tem outros que só a intimidade com Deus, a graça de Deus, que vai te fazer vencer. Quando se trata de caráter, das paixões, das inclinações biológicas, que são os temperamentos, não tem como vencer sem a graça de Deus. Gente, não tem como. Tem que ser homem e mulher de oração. Olha, isso é tão importante que Gandhi, Buda, todos eles diziam que para vencer o caráter é preciso meditação. O que fazem, por exemplo, os grandes coaches, psiquiatras, psicanalistas da mídia, como Ítalo Marcilli, Ícaro de Carvalho, outros, como eu poderia dizer aqui, vários aqui, ó. O que eles dizem que todos precisam ter? Gente, eu não assisto esses caras, ok? Inclusive eu tenho repúdio. Mas não, é que assim, ó, nada contra o rapaz, nem a quem gosta. Mas tem gente que escuta o Ítalo Marcilli e gosta de ouvir ele xingando você lá no Instagram, na live ao vivo diária. Mas você, quando um profeta fala que você precisa mudar, você não tem a coragem de se converter? Todos eles falam o quê? Sobre a necessidade da meditação. 10 minutos de manhã, e o que eles estão querendo dizer é: tenha intimidade com Jesus. Deus. É aquilo que o Guilherme pregou no Geração. Ah, meu Deus, como eu chorei nessa hora. Aquilo do Homem-Aranha, em tudo eu vejo você. Meu Deus do céu. É ver nessas coisas Jesus. Ele está falando de meditação, mas eu preciso rezar, cara. Ah, meu Deus. Diga para quem está do seu lado, você está entendendo? Olha aqui para mim, ó. A oração, então, é o nosso pão de cada dia. Quem está comigo? Aleluia. A oração vai transformar o nosso caráter, vai fazer nós chegarmos no nosso eu ideal. É a oração que faz isso, ministro. Ela vai trabalhando em nós. Aí quando a gente, nossa, eu já não falo mais palavrão. Nossa, eu já consigo terminar o livro, mesmo que eu não goste. Nossa, é isso que a intimidade com Deus vai fazendo com você. Quantos vídeos o Padre Paulo tem, por exemplo, sobre a questão da oração? Todos os vídeos do projeto, #Segunda Morada, é sobre oração. A porta do castelo é a confissão, mas a entrada na segunda morada é a oração, meu irmão. E não vai ser fácil rezar.
Santa Teresa de Ávila, no Caminho de Perfeição, ela disse que quando uma pessoa se decide começar a rezar, olha para mim, eu sou lindo, obrigado. Quando uma pessoa se decide a começar a rezar, o inferno inteiro se levanta para tirar aquela pessoa da oração. Sabe o que significa? Que não vai ser fácil. Ah, você começa a rezar, tá chato. Aí se você não se conhece, não tem disciplina, é imaturo, você desiste. Mas se você tem perseverança, quer ser santo, entendeu o propósito, quer ser maduro, você permanece sentindo ou não, porque nós acreditamos em Deus não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Então o inferno inteiro vai se levantar. Só que tem uma consolação para você. Pergunte qual? Só se todo mundo perguntar, pergunte qual? Santo Tomás de Aquino diz que o diabo, ele é muito maior do que nós, mas quando nós rezamos, o diabo, que é grande, fica pequeno e nós ficamos gigantes, e ele tem que bater em retirada. Escute o que eu vou te falar: a oração deifica o homem. A gente fica parecido com Deus, cheio de Deus. Porque Maria é plena de graça, porque ela é cheia de Deus, cheia de intimidade, cheia de oração. Por isso que São João da Cruz dizia que o demônio tem medo da alma unida a Deus como o próprio Deus. E por isso que São Gregório dizia, e isso é belo demais, ele dizia: já que Deus se fez homem para a nossa salvação, que nós, pela graça da oração, nos façamos Deus para ir ao encontro dele. Meu Deus do céu, tem que rezar, gente, tem que rezar. Meu irmão, para tudo. Não sei nem se eu podia falar isso. Esquece todas as formações agora que vai ser dada. Se você sair daqui entendendo que você precisa rezar, tudo na tua vida vai ser diferente. A Colo de Deus, a partir desse ano, e começamos ano passado, não está crescendo só porque está amadurecendo, mas porque está com a oração se santificando. Se você não rezar, você vai ficar para trás. Quem vai embora quando é mal resolvido é porque é imaturo e não tem vida de oração. É fato, meu irmão. É aquele tipinho de pessoa que sai: ai, a comunidade é gente que cuida de gente, mas eu estava lá e não fui cuidado. Aqui para você. Ninguém aqui é babá. Eu já disse para você, você veio para aqui porque você quer. Eu também. Eu estou falando isso porque eu já escutei, tá ligado? Azar de vocês, eu estou falando hoje. Mas eu amo vocês. Eu daria a minha vida por qualquer uma pessoa que está aqui nessa sala. Eu daria a vida, não tem problema. Eu daria por você, porque eu acredito na sua vocação. Eu acredito que nós juntos podemos alcançar um grau de maturidade e um grau de oração que só Deus pode nos dar. Se você estava anotando até agora, anote isso que eu vou te falar agora. Anote isso, por favor. E eu termino assim a primeira formação. Eu preciso rezar, custe o que custar. Ponto. Embaixo. Mesmo que eu tenha que derramar o meu sangue, eu preciso rezar. Ponto. Embaixo. Pode escrever agora sem medo que eu vou te falar. De tudo na vida, a mais importante sempre será a oração. Amém?